Joana, quais barreiras e desafios você vê como mais críticos para evidências sejam mais utilizadas como insumos em políticas públicas no Brasil? Eu diria que são três desafios. O primeiro é dado e informação. Isso é tão mais verdade como nas áreas que eu te falei. Saúde muito menos, educação muito menos, segurança muito. E na área de segurança é tão difícil ter acesso à informação sistemática, frequência com nível de granularidade grande, que a gente não consegue nem... A gente fica feliz quando faz um gráfico de uma linha de tempo mostrando aquilo. E aí a gente também não está evoluindo o debate, porque a gente está discutindo política. Então, a gente está muito longe de avaliar política, então a gente não consegue discutir política baseada em evidência. Então, dado é um problema. Um outro problema é que eu acho que a cultura, o entendimento das pessoas no Brasil sobre o que é uma evidência científica, o que é uma evidência mais robusta, é muito limitado. E eu não estou falando aqui de pessoas no comum, né, o cidadão mediano do Brasil. Estou falando entre pesquisadores, há uma enorme variância no que as pessoas identificam como evidência robusta de que algo deu certo, ou que algo funcionou, de que algo esse é o caminho para algo. Então, fica muito difícil, do ponto de vista de uma pessoa que está no governo, quando ela recebe também as pessoas, ela ouve, quando ela está disposta a receber, que é algo muito raro, ela também ouve sinais muito contrários, muito distintos, coisas de direções diferentes. Então, isso, na verdade, é reflexo do tipo de debate mais público que a gente tem, principalmente na mídia, onde a gente vê no Brasil a mídia, de forma geral, colocando um artigo publicado num top journal no mesmo padrão, sendo referenciado no jornal da mesma forma que uma tabela de dados. E aí, para todo mundo, é pesquisa e é um levantamento de dados. Então, fica, para quem está consumindo informação, muito difícil você saber o que... Então, a própria ideia de evidência robusta, ela não é nem colocada como uma questão, porque você está vendo ali no jornal, lendo de um tudo, as pessoas fazendo bastante afirmação. Então, por exemplo, a gente está vivendo no Brasil agora uma redução importante de homicídios, né? Caiu mais de 25%. As perguntas sempre da mídia em relação a esse tema para mim é o que explica a queda. Eu falo, a gente não sabe responder essa pergunta. Esse é o tipo de resposta que não agrada ninguém, porque que querem fazer reportagem dizendo o que foi, as pessoas querem dizer que sabem alguma coisa, e aí a gente fica contando histórias no jornal que não tem qualquer fundamento. Isso fica sendo replicado, entendeu? Então eu acho que o que está então, resumindo, eu acho que a gente tem que investir em dados, a gente tem que ser mais rigoroso na nossa menção ao que é uma evidência robusta. E a outra coisa é que a gente também tem que investir mais pesado em disseminação de conhecimento. Assim, a gente que está na linha disso do que o jornal, né, jornal não, mas do que é vinculado, que as pessoas se repetem, né? A ideia, a pesquisa, vai desde a pesquisa do Google, a pesquisa que alguém passou 5 anos fazendo, né? Então, assim, como avançar nesse processo, eu confesso que é uma coisa que eu penso bastante sobre ele e acho muito difícil, mas eu acho que é um caminho que ele começa na universidade, também nos bancos escolares, que as pessoas na universidade, quando estão com mais tempo, elas conseguem aprender a diferença, e aí depois você vira uma pessoa mais ativa nesse processo de comunicação. Mas muito lento.